Sejam todos bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a professora Aline, professora de História do 5º ano. Hoje eu estou aqui acompanhada da Carla, a nossa intérprete de Libras, e hoje a nossa aula do 5º ano vai falar sobre a formação do povo brasileiro. Você encontra esse conteúdo lá no seu PET 3, semanas 2 e 3. Vamos lá então? Bom, o que nós veremos hoje na aula de História? Nós vamos associar a noção de cidadania com os princípios de respeito à diversidade, à pluralidade e aos direitos humanos. Vamos associar o conceito de cidadania também às conquistas de direitos dos povos e das sociedades, compreendendo como conquista histórica, contextualizando com a atual história do Brasil. Bom, a primeira imagem que eu trago para vocês é a imagem da população brasileira. Vocês podem observar que a população brasileira não é uma população homogênea. As pessoas têm texturas de cabelos diferentes, cores de cabelos diferentes, cores de pele diferentes, dos olhos, estatura, alturas diferentes, tipo físico diferente. Isso significa que a nossa população ela é bem mista. Mas por que será que aconteceu isso? Bem, o que faz com que a nossa população seja tão bonita e tão mista é que houve a miscigenação de raças. Mas o que significa miscigenação? Miscigenação significa mistura. Quando aqui os portugueses chegaram e encontraram os indígenas, eles acabaram se misturando, tendo relações e com isso filhos. Essa foi uma primeira mistura da população brasileira. Vamos ver? Bom, a miscigenação no Brasil, ela se deu entre os séculos XV e XVIII. Porém, somente no dia 4 de abril de 1755 foi que Dom José, rei de Portugal, assinou um decreto permitindo que as pessoas se misturassem, que as raças se misturassem. Antes disso, índios que tinham relações com portugueses e com eles teriam filhos, estavam agindo fora da lei. Imagina só, ter que ter permissão de alguém para poder casar com outro? Muito estranho, né? Pois é, era assim que funcionava naquela época. Após a chegada dos africanos no Brasil, então, veio a miscigenação tri-híbrida. Como nós já sabemos, tri significa 3 e híbrida é a mistura. Então, nós tivemos a mistura de índios, portugueses e africanos. Bem, a população miscigenada de 3 etnias, como eu disse para vocês, portugueses, indígenas e africanos. Vocês sabem por que os índios foram chamados de índios? Porque os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, imaginavam que estavam chegando lá nas Índias. Mas, na verdade, o correto é indígenas. Bem, os principais grupos, então, eram indígenas, africanos, europeus. Dentre esses europeus, vocês vão ver comigo agora, que estavam englobando portugueses, italianos, espanhóis, alemães, entre outros, e também os asiáticos. Bom, como eu havia dito para vocês, a princípio, a mistura de branco com indígena, dos portugueses com indígena, gerou um mestiço chamado caboclo. A mistura do negro com o branco, ou seja, dos africanos com os portugueses, gerou um mestiço nomeado de mulato. E a mistura entre os indígenas e o negro gerou um mestiço chamado cafuzo. Essas foram as 3 primeiras etnias que foram miscigenadas aqui no nosso país, no Brasil. Mas nós sabemos que além dessas 3 raças, dessas 3 etnias, vieram para cá outros imigrantes. Como eu disse há uns minutos atrás, italianos, alemães, japoneses. Então, vamos ver o percentual de cada contribuição de imigrante que o Brasil tem? Bom, até os finais do século XX, o predomínio era dos portugueses. Os portugueses eram mais de 30% da população brasileira. Os italianos chegavam a quase 30% da população brasileira.
Os espanhóis representam mais de 10% da população brasileira. Os alemães representam 5% da população brasileira e os japoneses quase 5%, um pouquinho menos que 5%. Bem, eu trouxe para vocês esse quadro aqui de etnias do Brasil. Se nós disséssemos, por exemplo, que hoje a população total do Brasil é de 100 pessoas, seriam 43 brancos, 47 pardos, 9 pretos, 1 amarelo ou indígena. Viram como a população indígena está bem precária no Brasil? Bem pouquinha? Exatamente. Essa pesquisa foi uma pesquisa feita no ano de 2019, é bem recente. Bom, graças a essa miscigenação, essa mistura de raças, o nosso país tem uma grande diversidade cultural, porque cada povo que veio trouxe consigo a sua cultura, né, os seus hábitos. E o Brasil, ele possui uma extensão territorial enorme. Sabemos que ele é dividido em regiões, e cada região predomina uma cultura. Vamos ver um pouquinho sobre isso? Primeiro, os europeus, indígenas, portugueses e africanos espalharam essa cultura, né? Disseminaram a cultura no nosso país e em seguida os demais imigrantes. Vamos falar região por região, um pouquinho de curiosidade aqui para vocês, tá? O Bumba Meu Boi é uma festa, uma tradição cultural que representa a região Nordeste. Isso mesmo. Na região Nordeste, como festa, nós temos o Bumba Meu Boi, o maracatu, caboclinhos, carnaval, ciranda, reizado, capoeira. A culinária típica do Nordeste, sarapatel, buchada de bode, peixes e frutos do mar, bolo de massa de mandioca, pamonha, cocada e o artesanato representado pelas rendas maravilhosas que a gente sabe que existe no Nordeste. Essa próxima festa, a festa chamada Cavalhada, representa a região Centro-Oeste. Bem, na região Centro-Oeste nós temos Cavalhada, Procissão do Fogaréu, no estado de Goiás, e nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, nós temos o Cururu. Bem, a culinária do Centro-Oeste, ela tem uma forte impressão da culinária indígena. Só que também tem influência tanto da culinária de Minas Gerais e de São Paulo. Mas por quê? Porque eles fazem limítrofe, eles fazem divisa com Minas e São Paulo. Olha só a culinária da região Centro-Oeste. Galinhada com pequi e gariroba. Quem já foi ao norte de Minas sabe que o pequi é bem comum no norte de Minas, então no Goiás também, estão vendo? Empadão goiano, pamonha, angu, curau, os peixes do Pantanal, como pintado, pacu e dourado. Pelo fato de terem muitos rios, o peixe lá é muito comum. Agora, o Festival de Parintins, que é o festival do Bumba Meu Boi mais famoso do Brasil. Ele representa a região norte. Vamos ver? Bom, na região norte nós temos também o Círio de Nazaré, que é uma festa religiosa. Além do Festival de Parintins, a festa mais famosa, como eu disse, do país. Culinária da região norte, nós temos também a herança indígena, porque afinal de contas, os indígenas estão espalhados por todo o nosso país. Baseada em mandioca e em peixes também. Temos os pratos como o tacacá, pirarucu de casaca, pato no tucupi, picadinho de jacaré e mussarela de búfala. As frutas típicas do norte são cupuaçu, bacuri, açaí, taperabá, graviola e buriti. Dessas frutas, a mais conhecida é o açaí, porque ela se disseminou pelo país como creme de açaí e a polpa para fazer o suco. A nossa próxima festa, a Festa do Divino, ela representa a região Sudeste.
A região sudeste ela é muito influenciada por festas de cunho religioso. Tem a festa do Divino, festejo de Páscoa, dos Santos Padroeiros. Tem a festa da peregrinação Aparecida, alguns conhecem como Aparecida do Norte. Fica lá na Basílica da Aparecida, em São Paulo. A culinária da região sudeste ela é bem diversificada. E os principais pratos são queijo Minas, pão de queijo, feijão tropeiro, tutu de feijão, moqueca capixaba, feijoada, farofa, pirão. É muito diversa a culinária da região sudeste. Agora, nossa última região, e não menos importante, a festa da uva representa a região sul. A região sul, vocês devem saber, que é muito habitada por imigrantes italianos e alemães, que vieram morar no Brasil, certo? Então, a influência das festas também veio desse povo. A festa da uva representa a cultura italiana e o Oktoberfest representa a cultura dos alemães, a festa da cerveja, que é realizada sempre no mês de outubro. A culinária da região sul é baseada em churrasco, chimarrão, camarão, pirão de peixe, marreco assado, barreado. Por que essa comida leva esse nome, professora? Porque é a carne cozida dentro da panela de barro, por isso o nome barreado. E também o vinho não poderia faltar. Já que estamos falando de população, vamos falar um pouquinho de cidadania? Cidadania é um ponto muito importante para nós todos do país. Olha só. A cidadania, de origem latina, vem de civitas, que significa cidadão, ou seja, indivíduo no gozo dos seus direitos civis, políticos e sociais. Quem tem cidadania é o cidadão. Então, cidadania é uma característica de quem é cidadão. Já que falamos do direito, vamos falar dos direitos civis? Bem, os direitos civis eles estão previstos lá no artigo 5º da Constituição Brasileira. E ele diz da isonomia. O que significa isonomia? Isonomia significa que todos têm direitos iguais. Perante a lei, todos devem ser tratados da mesma forma. Todos têm direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Sim, você tem direito de possuir as coisas. Falamos agora um pouquinho do direito político. O que é o direito político? É o direito que eu tenho de participar nas decisões, seja do meu país, do meu estado, do meu município, da minha cidade. Eu tenho direito de participar politicamente. E duas das formas de participar são elegendo os meus representantes ou então sendo eleita. Eu posso me candidatar para ser eleita, sim. Mas para isso, tem uns pré-requisitos. Vamos ver? Bom, primeiro, que o direito de votar ele é inerente, quer dizer, pertence a todos os cidadãos, porque estamos falando de cidadania. E esse direito ele é obrigatório para algumas pessoas. O direito de votar ele é obrigatório para as pessoas que têm acima de 18 anos e menos que 70 anos. Ou seja, as pessoas entre 18 anos e 70 anos são obrigadas a votar. Aí você fala, obrigada? Sim, o cidadão não tem direitos e deveres? Então, essa é uma das partes do dever do cidadão. Quem é facultativo votar? Quais são as pessoas da população que são facultativo? Facultativo significa que vota se quiser, não é obrigado. Bom, são facultativos do voto as pessoas, os cidadãos, acima de 70 anos de idade e abaixo de 18. Mas, professora, pode votar abaixo de 18? Pode sim. A pessoa com 16 anos, se ela tiver vontade de participar da vida política e quiser escolher o seu representante, ela pode se alistar. E a partir desse momento que ela faz o título eleitoral, ela aí sim, ela é obrigada a votar, porque foi uma escolha dela. A partir do momento que tem o título, vota. Existem ainda aqueles que são proibidos de votar. Olha só, quem é proibido de votar? Mas não é direito de todo mundo? Sim, direito de todo cidadão brasileiro. Mas o estrangeiro que mora no Brasil e não tem cidadania, ele não pode votar. Qual outro tipo de pessoa que não pode votar? O conscrito. Sabem o que é conscrito?
conscrito é aquela pessoa que está cumprindo o período de serviço militar, né? Quando o cidadão brasileiro ele faz 18 anos, não a mulher é facultativa, é a escolha dela. Mas o homem, quando ele faz 18 anos, ele é obrigado a se alistar para servir uma das forças armadas em nome do seu país, seja ele exército, aeronáutica ou marinha, certo? Então, quando ele está no cumprimento desse período obrigatório, ele é proibido de votar. Bem, falando ainda sobre voto, nós temos uma idade mínima. Se você quer se candidatar a ser presidente e vice-presidente da República ou senador, você tem que ter no mínimo 35 anos. Se você quer se candidatar a governador, vice-governador do estado ou distrito federal, você tem que ter no mínimo 30 anos. Se você deseja se candidatar a deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito ou juiz de paz, você tem que ter no mínimo 21 anos. Juiz de paz é o oficial do cartório que realiza os casamentos, tá, pessoal? Se você quer se candidatar a vereador, no mínimo 18 anos. Vamos falar um pouquinho dos direitos sociais. Os direitos sociais fazem parte também da Constituição: direito ao trabalho, ao salário, à saúde, à educação e à moradia. Ou seja, o seu direito de estudar está dentro dos direitos sociais. Já que falamos de tudo isso, lembra que lá no artigo 5º da Constituição nós falamos da isonomia, do direito igual de todo mundo? Ele consta aqui também nos direitos humanos. Os direitos humanos eles foram criados baseados na individualidade, a liberdade que as pessoas têm de escolha. E para que isso fosse garantido, independente de qual a raça da pessoa, de qual a cor, de qual a religião, as pessoas têm direito às suas escolhas. Então foram criados os princípios da igualdade que estão expressos em 30 artigos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi criada lá no dia 10 de dezembro de 1948 pela ONU, Organização das Nações Unidas, ou seja, é uma instituição internacional. Os direitos humanos, então, regem só o nosso país? Não, os direitos humanos estão relacionados ao mundo todo, certo? Vamos ver, então, o que nós aprendemos hoje? Aprendemos um pouquinho sobre a etnia do povo brasileiro, como é composto o nosso povo. Aprendemos que a predominância de raça no Brasil, por enquanto, ainda são os portugueses, né? Aprendemos sobre os imigrantes que vieram para o Brasil e trouxeram suas contribuições, como os italianos e alemães lá no sul, né? Aprendemos também que isso trouxe uma grande diversidade cultural para o nosso país. Aprendemos um pouquinho sobre direitos e deveres, o que é ser um cidadão, que eu tenho meus direitos, mas eu tenho que cumprir os meus deveres para ser considerado cidadão. E aprendemos sobre os direitos humanos, que está previsto na Declaração dos Direitos Humanos da ONU, correto? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Aguardo vocês na nossa próxima aula de História do terceiro bimestre. Até lá!